Que vitória do Cruzeiro, hein? Assim, daquele jeitinho. Pois é, Caramujo, vitória extremamente importante, né? O Cruzeiro acabou na primeira etapa vendo o São Paulo criar mais chances, né? Conseguindo ali boas triangulações também. Luciano finalizando, o Rodriguinho finalizando de fora da área e o Cruzeiro não conseguindo reagir, né, na primeira etapa. E aí na segunda etapa começou para mim de forma mais equilibrada, né? O Cruzeiro tentando se manter eficiente lá na frente. A bola parada foi o diferencial do jogo do Cruzeiro, né? E que bom que foi o diferencial, porque dentro do campo, pelas ações construídas, estava difícil a gente conseguir chegar nesse primeiro gol, né? É claro que existe também o mérito do adversário, a maneira de se comportar também do adversário. Um goleiro inspirado também, né? O Rafael fez algumas defesas importantes, mas no segundo tempo, com o Cruzeiro focado em reverter um pouco do que aconteceu na primeira etapa, né? Uma bela batida do Matheus Pereira na falta, contando também com um desvio, e às vezes é preciso ter sorte também. A sorte muitas vezes procura e acha quem se dedica, quem faz o que o Cruzeiro está fazendo, coletivamente falando. Uma bola parada, nós sabemos que pode mudar a situação de qualquer jogo, e foi o Cruzeiro mais feliz com relação a isso. Tomara que seja o primeiro gol de falta de muitos que a gente possa ver pela frente, mas foi a partir do gol que o Cruzeiro também conseguiu chegar com um pouco mais de força no ataque, né? O Gabigol teve a chance, o próprio Kaique também teve a chance, e o destaque na segunda etapa, além do gol construído pelo Matheus Pereira, foi o Cássio, né? Nos minutos finais ali, fazendo defesas importantes. Acho que a vitória, sim, é importantíssima, 3 pontos, principalmente falando como foi a rodada para o Cruzeiro, né? Os concorrentes diretos ali tropeçando, fez com que essa importância dos 3 pontos do Cruzeiro se tornasse ainda mais valiosa. E é isso, futebol brasileiro muitas vezes não é só sobre jogar bonito, né? Mas é ser eficiente e conquistar os 3 pontos. Acho que o Cruzeiro tem a consciência de que não fez um bom jogo, o próprio treinador também falou um pouco sobre isso, e serve como reflexão. O Cruzeiro tem tempo para descansar, tempo para se preparar também melhor pelo que vem pela frente. As responsabilidades vão só aumentando cada vez mais, e a gente conta com esse preparo do Cruzeiro, não só físico, não só técnico e tático, mas um preparo mental também. Até aproveitando então, Emerson, para responder a pergunta aí do amigo do Superchat, que você achou que era do Palmeiras, mas era do São Paulo, acho que o principal ponto de dificuldade do Cruzeiro foi no meio-campo, né? A sensação ali no primeiro tempo era de que o São Paulo vencia muito mais duelos, sempre tinha a segunda bola e era muito mais intenso que o Cruzeiro, o que são 3 pontos que a gente não está acostumado a ver, principalmente no primeiro tempo e principalmente jogando no Mineirão. Então, o São Paulo veio aqui, nos impôs muitas dificuldades. De fato, foi o pior primeiro tempo assim do Cruzeiro com o Leonardo Jardim desde aquele jogo da retomada contra esse mesmo São Paulo. E aí a sensação que eu tenho é que o São Paulo tinha superioridade numérica nesse setor de meio campo e no segundo tempo o Cruzeiro parece ajustar isso, né? O Matheus Henrique e o Matheus Pereira passam a fechar mais no meio campo junto com os nossos volantes, e aí lá na frente o Gabigol e o Wanderson jogando quase que como uma dupla de ataque, né? E aí, nesse momento, eu acho que o Cruzeiro fecha mais no meio-campo e essa questão da superioridade numérica do São Paulo deixa de existir. E aí o Cruzeiro equilibra o jogo, na minha opinião, nesse setor que é tão importante, e por isso começa a ocupar um pouquinho mais também o campo do São Paulo, a reter um pouco mais da posse da bola. Claro que aí entram outras questões, né? Você tem que acertar do ponto de vista técnico, tem que acertar a tomada de decisão. Isso também não estava tão legal no primeiro tempo, mas o Cruzeiro realmente não tinha o meio-campo e por isso tinha até poucas oportunidades de progredir no campo. Acho que o principal ajuste feito do primeiro para o segundo tempo foi esse. Como eu falei, foi um primeiro tempo muito ruim do Cruzeiro, e acho que o mérito está em não sofrer gols, mesmo quando o adversário ocupa muito o seu campo, ataca bastante e você consegue sair sem sofrer gols. É um mérito seu, porque vai acontecer de vez ou outra você jogar mal e também o seu adversário ter muito mérito, porque acho que o time do Crespo teve muito mérito no que nos impôs de dificuldade aqui no Mineirão. E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro equilibra e aproveita muito bem uma oportunidade de bola parada, né? Que é algo que todos os times
que são cascudos, que brigam por títulos, que são competitivos, conseguem fazer. Aproveitar bem as suas oportunidades em bola parada. Há muito tempo não saiu um gol de falta, né? O último tinha sido aquele do Machado diante do Vasco. E aí, que bom que veio dos pés do Matheus Pereira, que acho que é um cara merecedor. Não estava fazendo aí a partida mais brilhante dele das últimas, tá? Fez algumas partidas muito boas e em algumas até que não saiu gol, mas dessa vez foi premiado com gol. Teve um desvio ali e tal, mas acho que às vezes a sorte tem que estar do nosso lado também, né, gente? Pelo amor de Deus, basta de ter só azar. E muito bom, né, o gol. E aí o Cruzeiro até teve outras oportunidades. Acho que o Rafael precisou fazer algumas intervenções bem importantes no segundo tempo. Acho que foi até mais exigido do que o Cássio, mas o Cássio também, nas oportunidades que foi exigido, estava lá para conferir, não permitiu o gol do Dineno, e foi isso. Um jogo muito longe de ser brilhante do Cruzeiro, acho que mediano, assim, porque um primeiro tempo muito ruim e um segundo tempo em que a equipe equilibra, e mesmo nesse contexto difícil, sai com os 3 pontos diante de um adversário que historicamente é muito difícil do clube vencer, e que no contexto atual vinha aí de, acho que 8 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Tinha perdido lá para o Atlético Paranaense, mas com um jogador a menos pela Copa do Brasil, e vinha de uma semana cheia para trabalhar, né? 6 dias entre o jogo em que o São Paulo vence o Atlético Mineiro e esse que perde para o Cruzeiro. Então teve muito mais tempo para se preparar, apesar de ter os seus desfalques e os seus problemas, e ainda assim o Cruzeiro conseguiu passar por cima de todas essas dificuldades e confirmar mais uma vitória no Mineirão, importante demais para a nossa sequência e para aquilo que esse clube almeja dentro do Campeonato Brasileiro. Um primeiro tempo onde o Cruzeiro acabou tendo mesmo uma certa dificuldade, principalmente na saída de bola. Acho que o Crespo conseguiu encaixar muito bem esse tipo de situação para poder impedir essa construção do Cruzeiro desde a defesa, e em compensação, por jogar ali com 3 zagueiros, digamos assim, né, já que o Ferrarese é um zagueiro, e aí na saída de bola o São Paulo costumava ter essa superioridade, e como o Cruzeiro tentava tirar essa superioridade do São Paulo na primeira fase de construção, isso que a Rafa falou acontecia muito. O meio-campo do Cruzeiro acabava ficando sobrecarregado, porque como o futebol ele é cobertor curto, você tenta igualar num ponto, em algum outro você vai acabar perdendo essa vantagem, e o Cruzeiro estava perdendo no setor de meio-campo. Mas ainda assim, foi um São Paulo que não teve talvez tantas oportunidades claríssimas, né, como eu vi algumas pessoas apontando. O Cruzeiro conseguiu ali, dentro das suas limitações, pelo que era o primeiro tempo. Acho que não dá para a gente tirar dessa equação o fato que o São Paulo teve uma semana, digamos, completa para poder descansar, se preparar para o confronto, e o Cruzeiro teve um jogo de extrema importância em um gramado sintético que exige mais fisicamente e que gera mais desgaste. Tem todo o fator psicológico também de ser uma disputa ali mais avançada de Copa do Brasil, aliado a ser um clássico que acaba exigindo muito mais da parte mental dos atletas. Então era previsível que talvez o São Paulo, nessa primeira etapa, ele conseguisse ter mais disposição e mais entrega do que o Cruzeiro. Na segunda etapa, o São Paulo entra ali talvez num mesmo nível de disposição física que o Cruzeiro, e acho que o Cruzeiro é muito inteligente até antes do gol, passa a criar mais. Eu vejo o Matheus Henrique participando muito mais do jogo por dentro, ajudando o Cruzeiro nessa construção, e aí vem o lance da bola parada. Acho que quando o torcedor do Cruzeiro ele cobra, né, a questão do escanteio, a questão da falta, é justamente por isso. Em jogos mais amarrados, em jogos onde você está mais desgastado, a bola parada ela é uma solução muito importante. Várias equipes elas ganham campeonatos através desse submomento dentro de um jogo de futebol, que é a bola parada. E acho que o Cruzeiro acaba ali contando com essa questão do cabeceio do zagueiro do São Paulo, mas eu vejo muita gente às vezes tentando desmerecer e falar, desviou. A barreira do São Paulo ela costuma historicamente a ser bem boazinha com o Cruzeiro, né? Acho que a melhor barreira para o Cruzeiro em qualquer que seja a competição são as barreiras formadas pelo São Paulo, independente das eras, né? 2000, 2017, agora a gente está em 2025, mas eu acho que o Matheus Pereira, como a Rafa disse, merecia esse gol. É um atleta que tem qualidade para isso. É até legal porque durante a semana, né, teve aquele vídeo do Matheus Pereira treinando, né, cobrança de falta,
e na Toca da Raposa 2, e muitos torcedores falando, e chega no jogo, fulano, ciclano, beltrano, que bate a falta, e não é o Matheus Pereira. É um cara que tem essa qualidade. Acho que a questão do calendário, ela acaba pesando, e ele já chegou a falar sobre isso, né, do período dele da Inglaterra, ele tinha muito mais tempo para praticar. Hoje a gente sabe que existe uma recomendação dentro dos departamentos de fisiologia para que os atletas tomem mais cuidado, tem toda a questão da exigência física, apesar do que eu acho que o Cruzeiro, e não só o Cruzeiro, mas aí a gente está falando especificamente do que a gente defende aqui e acompanha, né? Podia tentar separar dentro desse cronograma, quando a gente tem semanas cheias, um tempinho para os atletas como o Matheus Pereira, o próprio William, atletas mais qualificados, para poder ali treinar essa questão da cobrança da bola parada. Depois da bola parada, o Cruzeiro tem outras oportunidades que poderia ter aproveitado muito bem, e aí não dá para deixar de falar desse momento, né? Os primeiros minutos de Luiz Sinisterra com a camisa do Cruzeiro. É claro que é pouquinho tempo ali para o cara poder mais tirar esse tempo que ele estava parado sem jogar, mas era um resultado, e até legal falar disso. O Caio Fábio, o Valu falava muito disso, e eu também, sobre o Cruzeiro precisar em algum momento ganhar os jogos onde ele não estava tão bem, onde o desempenho não era tão bom, e o Valu ainda estendia isso para algo que aconteceu no placar, né? O Valu vinha batendo na tecla que o Cruzeiro precisava de voltar a ganhar por 1-0, né? A gente sempre está naquela expectativa do Cruzeiro marcando 2 ou mais gols, e nesse jogo aí o Cruzeiro conseguiu uma vitória magrinha, mas muito importante porque, como a Amanda pontuou muito bem, os adversários tropeçaram, o Cruzeiro emenda uma sequência interessante de vitórias, né? Vitória contra o Internacional, vitória contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, uma vitória contra o São Paulo. Mais uma quebra de tabu para o Leonardo Jardim, e agora dar sequência. A gente tem aí um período de descanso, os atletas voltam na quarta-feira, tem essa data FIFA para se preparar, porque teremos 2 confrontos pesados em sequência, né? A gente tem o confronto da volta contra o Atlético Mineiro, mas tem também um jogo muito importante para as nossas pretensões no Campeonato Brasileiro, que é o confronto contra o Bahia na segunda-feira.